Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. E você sabia que andar com Deus nos faz prosperar? Andar com Deus nos coloca na rota de sucesso. Quando nós compreendemos isso, tudo muda na nossa vida. Então vem com a gente, porque você vai ser edificado e você vai aprender coisas tremendas com esse vídeo. É verdade que tem muita gente que tenta caminhar com Deus. Tem muita gente que tem uma percepção de que ela precisa mudar alguma coisa em sua vida. Ela fica vendo as pessoas indo para a igreja, ela fica ouvindo testemunhos, ela até assiste a algumas mensagens, algumas ministrações aqui no YouTube, cultos, e ela começa a entender, na sua racionalidade mesmo, ela começa a pensar, bom, eu preciso realmente ir para a igreja, porque eu acho que isso vai me fazer bem, vai me ajudar a melhorar de vida. Tudo bem, pode ser realmente. Aliás, sempre quando nós, de alguma maneira, nos aproximamos de Deus, alguma coisa boa vai acontecer. Só que uma trajetória de sucesso, uma jornada, uma caminhada de sucesso, ter uma vida vitoriosa, ela exige de nós muito mais do que frequentar um culto, uma igreja. Exige muito mais do que simplesmente crer em Deus. E a expectativa de Deus para a gente, para mim, para você, e você que está me ouvindo, Deus tem uma expectativa que vai um pouquinho além. A expectativa que Deus tem em relação a você é um pouquinho além do que você imagina. Sim, isso, assim, temos que entender que andar com Deus exige de nós algum esforço, alguma renúncia, que ninguém pode andar com Deus sem mudar a sua vida. Então, para muitas pessoas, o mudar a vida é Deus mudar a minha vida. É mais ou menos assim. Eu era pobre, agora não sou tão pobre, prosperei financeiramente. Eu era triste, agora sou alegre. Meu casamento estava ruim, agora eu estou com um casamento bom. Para algumas pessoas, andar com Deus muda a vida nesse aspecto. Deus vai mudar as coisas, Deus vai tornar as coisas melhores para mim. Só que na perspectiva de Deus, é o contrário. Quando eu decido andar com Deus, eu começo a mudar a minha vida, eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a adequar a minha vida à vontade de Deus. Eu começo a fazer renúncia, a renunciar a pecado, a renunciar prazeres pecaminosos, a renunciar à minha própria vontade, a dizer não a mim mesmo, para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Então, mudança de vida não é Deus te prosperando, não é Deus abençoando o teu casamento, não é Deus te dando coisas que você precisa. Mudança de vida é você mudando o teu comportamento para que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. E é claro, é óbvio que Deus, que é o nosso abençoador, agora terá o maior prazer, como um pai tem de abençoar um filho, em abençoar a tua vida, em colocar as coisas em ordem na tua vida, quando você tem a iniciativa de colocar a tua vida em ordem segundo a vontade de Deus. É interessante que, quando nós vamos olhar para a vida de Abraão, o nome mais poderoso da Bíblia, porque Abraão foi o patriarca. Abraão não era apenas um dos patriarcas, Abraão foi o patriarca. Tudo começa em Abraão, que ainda era Abrão, né? Ali começam as promessas, ali começa o relacionamento com Deus, o andar com Deus, o crer. E as promessas de Deus são direcionadas a Abraão e a sua descendência. Então ele é conhecido como o pai na fé ou o pai da fé. Tudo começa a partir de Abraão. Interessante isso, né? Porque Deus o chama quando ele tinha 75 anos de idade. Então ele sai lá de Harã, ele vai para a terra que Deus mostraria, que era a terra de Canaã. Ele tinha uma expectativa de que Deus o abençoaria, o engrandeceria e multiplicaria a sua descendência. O detalhe era que Abraão não tinha filhos, Sara, sua esposa, era estéril. E ele sai aos 75 anos, obedecendo a Deus. Não vamos falar os detalhes, porque o nosso vídeo ele se propõe a ter apenas 7 minutos. E chega um momento da vida de Abraão que Abraão ele começa a questionar Deus. Eu não tenho filhos, a minha mulher é estéril e já está com idade avançada. Até que quando ele atinge 99 anos de idade, então Deus o chama aos 75. Quando ele atinge 99 anos de idade, nós vamos encontrar o episódio que está lá em Gênesis, descrito em Gênesis, capítulo 17. Vamos ler aí?
Diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então, olha que interessante. Abrão já andava segundo a vontade de Deus há 24 anos e Deus está falando: Abrão, anda na minha presença e seja íntegro. Sabe o que isso significa? Que às vezes nós queremos tantas coisas de Deus, queremos tanto que Deus nos abençoe, choramos, pedimos, clamamos, pedimos que outras pessoas orem pela gente e às vezes não vemos os resultados esperados por nós. Abrão caminhou 24 anos e agora Deus está falando: anda na minha presença com integridade. Então dá-nos a impressão de que faltava alguma coisa ainda a Abrão que ele precisava experimentar nesses 24 anos de caminhada com Deus. Porque o que acontece a partir do que Deus está falando para Abrão agora é que dali, no ano seguinte, o tão sonhado, desejado filho de Abrão nasceria. E Deus, inclusive, está dando um nome. Deus está falando que vai nascer, que sua esposa, avançada em idade, Sara tinha 90 anos, Saraí tinha 90 anos, e era estéril, mas ela ficaria grávida, e nasceria um filho, e o nome dele seria Isaque. Olha isso, olha que tremendo isso. Até o nome Deus já havia dado. Aconteceria no ano seguinte. Mas Deus está falando: para tal você precisa andar na minha presença e ser íntegro. A expectativa de Deus é que nós alinhemos a nossa vida às expectativas, à vontade dele. O sentido da palavra perfeito aqui não é de não ter falha nenhuma. Não é aquele que nunca erra, que nunca falha. Não, mas é o sentido de inteireza. Você concorda que uma coisa inteira, íntegra, ela é perfeita? Então é isso que está falando. Deus está falando: olha, seja íntegro. Tem integridade. Isso significa quando o nosso coração está voltado inteiramente para Deus. É quando o teu coração está realmente diante de Deus. Você não serve a Deus para que Ele te abençoe. Você não serve a Deus porque Ele está te abençoando. Você serve a Deus porque você entende que não existe outro caminho, não existe outro nome, não existe nada mais a fazer do que andar na presença dEle. Então o meu coração ele é íntegro. O meu coração não depende de circunstâncias para estar entregue a Deus. O meu coração ele já é de Deus, ponto. Como era o coração, ou como eram os corações dos primeiros cristãos, que não tinham medo de perder a própria vida, e muitos foram mortos das formas mais cruéis possíveis, mas não abriram mão da sua fé, não deixaram de crer em Deus, porque foram perseguidos e mortos. Inclusive foi-lhes dada a oportunidade de renunciar, de negar, de dizer não a Jesus. Se dissessem não a Jesus, continuariam vivos, mas disseram sim a Jesus. Não tiveram por preciosa a sua própria vida ou as suas próprias vidas, porque o coração era íntegro. O teu coração tem sido íntegro? Você realmente ama a Deus sobre todas as coisas? E você tem desejado a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável? Quando o teu coração for íntegro diante de Deus, como Deus disse para Abrão, tenha certeza que Deus começará a derramar chuvas de bênçãos sobre a tua vida. Mas a maior bênção de todas é a presença dele na tua vida. Quando o nosso coração ele é inteiro, quando o nosso coração ele é íntegro, desfrutamos da presença dele. E nada é mais precioso do que isso, tá? Então ande na presença de Deus. Não deixe teu coração se desviar, não. Coloque teu coração nele, tá? Em nome de Jesus, e seja muito abençoado por Deus, tá? E eu gostaria de aproveitar e pedir a você que você deixasse o teu gostei para esse vídeo e ajude a gente, ajude o nosso canal a crescer e alcançar milhares de pessoas. Deixa o teu amém nos comentários, deixa aí algum comentário. Também é importante quando você deixa os comentários, tudo isso ajuda a fomentar tanto o vídeo quanto o canal. Então deixa o seu gostei aí, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo também com alguém. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal aí e você vai ser muito abençoado, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ande com Deus.